Sejam todas bem-vindas. A ideia aqui hoje é ter um bate-papo, né? Então, vamos fazer de conta que a gente está numa roda aí conversando e eu só vou conduzindo. Vocês podem falar a qualquer momento, tá bom? Doutora Simone, quero começar por você. Por favor, se apresenta, conta um pouquinho, né? Quem é você, de onde que você é, o que que você faz. Então tá, primeiro, Aline, muito obrigada pelo convite, né, para estar participando dessa live, que, como tu disseste, é muito importante, né, propagar essa informação, esse conhecimento a todas as mulheres. Meu nome é Simone Matiello, sou médica ginecologista, sou de Porto Alegre, me formei na URGS, fiz residência no Hospital de Clínicas e desde 2008, então, trabalho com reprodução assistida. E atualmente só com reprodução assistida, né? Não faço mais nem ginecologia geral, nem obstetrícia. Fixei nessa área, então trabalho exclusivamente dentro da reprodução assistida hoje. Uhum, muito legal. E as meninas, Joana, conta um pouquinho, você também, qual que é a sua trajetória aí? Sabemos que estamos aqui diante de duas grandes profissionais, né? E É, a carreira está aí a todo vapor, então conta um pouquinho pra gente a Joana e depois a Fernanda. então, iniciei na clínica em 2010, né? Sou enfermeira. Eu comecei como técnica de enfermagem, né? Fiz a minha graduação toda trabalhando aqui na clínica. E aí depois fui contratada como enfermeira, né? Então, faz 11 anos que estou aqui na área da reprodução assistida. Uau, uma longa trajetória, né? Bem E longa. você, Fernanda? Então, ali, inicialmente, muito obrigada pelo convite. Super importante, mulheres jovens, pensarem nessa possibilidade de congelamento de óvulos. Eu também já estou aí um pouquinho mais de uma década na vida. Sou enfermeira, entrei na clínica. Minha diferença da Joana é que eu já tenho filho, tô casada, né? Decidi congelar porque, afinal de contas, nesse momento, mais um filho não cabe na minha rotina. Então, decidi enfrentar esse processo com ela e nossa médica para que eu pudesse, sim, postergar o sonho de um novo filho na minha vida. Uhum, muito bom. A gente vai falar sobre a história de vocês. Fernanda, o seu som para mim tá vindo com eco. Não sei se para as meninas também Também. está. De Uhum. repente, se você tiver um fone perto ou reduzir um pouquinho o volume, já ajuda, tá bom? Só um toque aí para que a gente consiga te ouvir direitinho. Perfeito. Bem, e aí, quando a gente fala de congelamento, hoje é um tema que está muito em alta, né? Esses meses aí de pandemia, eu vi muitas matérias sobre congelamento em vários veículos grandes, mostrando um aumento, e não só pela questão de estarem adiando a maternidade, mas por conta da pandemia, porque a pandemia fez a gente olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa vida, né? Sair um pouco daquele modo automático que a gente saía e voltava à tarde e falar, opa, peraí, será que eu vou querer filho? Será que eu vou querer mais um filho? Será que para agora? Então, parece sim que isso também alavancou essa questão. Em São Paulo, a gente tem dados de aumento de 50% na procura, o que é muito bom, né? Porque eu sempre falo, quanto mais procura tiver, mais acessível vai ficando, mais a gente vai ter abertura para falar sobre isso. E hoje a gente sabe que o adiamento da maternidade é uma realidade, né? E é uma realidade desafiadora, né, para as clínicas de reprodução assistida. Eu sei porque, né, a única coisa que não tem como reverter é essa perda realmente de óvulos. E ao contrário do que muita gente pensa, né, tem gente que pensa que, mas eu usei anticoncepcional a vida toda, não ovulava, não menstruava, então eu tenho uma reserva boa, tá tudo garantido. Não existe isso, né, doutora Simone? Nada barra esse processo, né, de degradação aí, de perda dos óvulos, né? Uhum. Eu sempre digo, a gente já nasce perdendo, né? Porque o pico de massa ocitária, ele acontece lá em torno de 20 semanas de gestação, ainda na vida intrauterina. Quando a gente nasce, já perdeu a metade. Quando a gente entra na menarca, que a gente diz que é a primeira menstruação, já perdeu a metade da metade. E assim sempre. Então, mesmo antes de estar menstruando, mesmo antes de estar ovulando, já está perdendo. E é assim, não tem nada que faça parar essa perda. Ela é contínua, menstruando, ovulando, não ovulando, sempre.
Exatamente. Outro dia um profissional me falou aqui que ele falou assim, Aline, a gente precisa entender que o homem é fábrica, ele está produzindo o tempo todo. A mulher é estoque, só está sendo tirado de lá o tempo todo. Eu achei muito curioso. Falei, realmente, é isso, né? É bem... A grande questão, né, doutora Simone, até para a gente já entrar no nosso assunto, é que, infelizmente, as informações que chegam para a gente sobre fertilidade, né, sobre o sistema reprodutivo, elas são muito escassas, né? Elas ficam muito naquilo que a gente aprende na escola, que o óvulo encontra o espermatozoide, aí você pode engravidar, como se engravidar fosse algo super simples, acontecesse a toda hora, né? E a gente foca muito na questão da contracepção e pouquíssimo na questão desse planejamento mesmo. Mas eu vejo uma luz aí no fim do túnel, parece que as pessoas estão olhando mais para isso, estão mais atentas a isso, e porque é muito frustrante, ainda mais, né, para mim, eu tô aqui desse outro lado do balcão e muitas mulheres com 40, 42 me procuram e falam: "Nossa, mas eu nunca ouvi falar de reserva ovariana, existia um exame que dava para saber, como assim? Ninguém nunca me pediu". Então, de fato, tem muita escassez de informação. E eu já fiz várias enquetes aqui, sempre quando eu pergunto se você pudesse voltar 5 ou 10 anos no tempo, o que você teria feito? E muita gente responde que teria congelado o óvulo, só que antes elas não sabiam disso, né? Então, quem está aqui está sabendo, né? Claro que não é ainda uma opção, né, que todos vão conseguir, infelizmente, ainda é para uma parcela privilegiada da população, mas cabe dizer que assim como você planeja comprar um carro, assim como você planeja uma faculdade, assim como você planeja tantas áreas da sua vida, é importante, né, lançar a luz para isso e realmente entender quais são os seus planos para agora e para o futuro, tá? Então, doutora Simone, eu queria começar perguntando, né, primeiro, como que funciona o congelamento de óvulos? Eu sei que a gente teve um grande avanço aí nos últimos anos, né? Queria que você me explicasse um pouquinho passo a passo, como que é essa fase de preparação e também se muda. Essa foi uma pergunta que chegou bastante, mas o que que muda para uma mulher com mais de 35, né? Tem que dar mais indutores, enfim, como que é esse processo? Tá. Então vamos falar um pouquinho do processo, como é que é, né? Na verdade, o processo todo, ele inicia no início do ciclo, a princípio, né? Na menstruação. Então, começa, em geral, no segundo dia da menstruação, fazemos uma ecografia, onde a gente vai olhar os ovários, vai ver os folículos, que é a casinha dos óvulos, né? No ovário, que é o que a gente enxerga. Vamos contar quantos folículos tem, ter uma ideia do potencial de resposta da paciente naquele ciclo, né? E esse potencial de resposta depende, já entrando nesse ponto, né, da idade e da reserva ovariana. O ovário, ele dá o que ele tem. Então, ele vai oferecer conforme o estoque que ele tem, né? Então, ali a gente vai usar esses parâmetros, né, a idade da paciente, o exame que avalia a reserva dela, que é o antimileriano, essa contagem de folículos antrais. E com essas informações a gente vai montar um protocolo de estimulação, ou seja, um esquema de medicações, né, para fazer com que esse grupo que está se apresentando de óvulos amadureça. Porque fisiologicamente, deste grupo recrutado, em geral amadurece pelo estímulo próprio, né? Ele amadurece do grupo amadurece um. Neste ciclo, a gente quer que amadureça o grupo, tá? Idealmente, de 5 a 15, quando esse é o objetivo, né? O congelamento de óvulos, quanto mais óvulos a gente consegue amadurecer, melhor, tá? Então, no segundo dia da menstruação, fizemos a ecografia, tá tudo ok, usamos esses parâmetros, montamos o protocolo e ali começam as medicações. Essas medicações, elas são hormônios iguais aos que a gente produz, só que feitos, né, sinteticamente e aplicados de forma injetável subcutânea. Diariamente, é aquela injeção tipo insulina, né, aplicada ao redor do umbigo, diariamente. Em média, por mais ou menos 10, 11 dias, é o tempo, em geral, necessário para que os óvulos amadureçam. Nesse período de 10, 11 dias, onde a mulher vai estar usando essas medicações, a gente vai fazer algumas ecografias, né, seriadas, para acompanhar esse amadurecimento dos óvulos. Até que
em geral, após mais ou menos 10, 11 dias, a gente identifica que o óvulo está maduro e a gente programa, então, a coleta dos óvulos. Tá? A coleta normalmente é feita 2 dias após a identificação do óvulo maduro. Ela é feita via vaginal, guiada por ecografia transvaginal, sob anestesia. Então, nesse dia da coleta, vai ter um anestesista, vai aplicar uma medicação, que é uma sedação. Na verdade, a paciente dorme durante o procedimento. E via vaginal, a gente vai, então, acessar, guiado pela ecografia, os folículos e vai aspirar e vai coletar os óvulos. Neste momento, então, as embriologistas já vão checando, né, os tubinhos com esse líquido folicular, identificando os óvulos. Terminado o procedimento, o paciente vai para a sala de recuperação, onde vai ficar por mais ou menos 1 hora até recuperar da anestesia. Neste dia, a gente já vai saber quantos óvulos vieram e quantos estão maduros. Neste momento, eles vão ser congelados para o futuro, tá? Esse é o processo, né? Então, o processo ele é intenso, assim, né? Tem as injeções, tem esse controle ecográfico, tem a coleta, mas ele é rápido. Ele dura, em média, mais ou menos uns 14 dias. Tá? Começando ali na menstruação em geral. Tu tinhas perguntado mais alguma coisa, né, Aline? Sim. Se muda, se, por exemplo, a quantidade de indutores vai ser maior, porque, assim, só para explicar, né, doutora, para quem está chegando agora, conforme vai chegando mais próximo dos 40 anos, a gente vai tendo menos qualidade de ovos. Então, eu sempre gosto de comparar como se fosse uma cestinha de ovos. Então, vamos supor, você tem uma cesta com 10 ovos. A chance de ter 5 ovos bons, né, saudáveis ali, bonitinhos, não tão podres, ok. Se você tem 5 ovos só, a chance de ter 5 bons é menor. Então, costuma ser um pouco também proporcional, né? E aí eu queria saber se tem diferença na forma como vai ser usado, né, esse indutor, esses hormônios. E se, você falou aí, de 5 a 15. Então, o mínimo que se coleta são 5. Se nesses casos é interessante esperar fazer uma nova indução, uma nova estimulação e coletar de novo para juntar o máximo de óvulos, né? Enfim, o que muda para essas mulheres acima dos 35? Vamos lá. Então, assim, na verdade, a gente vai congelar óvulos. Mas não é óvulos que a gente quer, né? O óvulo é uma etapa do processo. O que, de fato, a gente quer é um nascido vivo, é um filho. É para isso que a gente está fazendo esse tratamento, né? Então, assim... É como tu disseste, à medida que a idade avança, a gente já tinha comentado no início, a quantidade de óvulos vai diminuindo e a qualidade também. Tá? A qualidade, resumidamente, é assim, a capacidade de formar um óvulo geneticamente saudável, né? Que a gente vai perdendo por mudanças internas do óvulo relacionadas ao envelhecimento. A capacidade de formar um óvulo saudável vai diminuindo à medida que a idade avança, tá? Então, eu tenho um exemplo que eu dou, assim, que é ilustrativo, tá? Se eu congelo 10 óvulos com menos de 35 anos de idade, a expectativa que eu tenho de ter um nascido vivo, vamos dizer que seja em torno de 75%, com esses 10 óvulos. Se eu congelo com 37 anos de idade, a expectativa cai para em torno de 55% de ter um nascido vivo. Se eu congelo 10 óvulos aos 39 anos de idade, essa expectativa já cai para 40%. Se eu congelo 10 óvulos aos 42 anos de idade, essa expectativa já cai para 18%. Só para ter uma ideia. E esse declínio da expectativa de ter um nascido vivo está relacionado à idade. Ou seja, à medida que a idade avança, eu vou precisando ter mais óvulos para manter uma expectativa razoável. Só que, por outro lado, é onde eu preciso ter mais, onde eu já tenho menos. Né? Então, por isso que a gente diz, tem que congelar antes dos
35. Não, é que antes dos 35 é mais fácil. Eu tenho mais oferta, eu tenho mais quantidade, melhor qualidade. Então, com um número X, eu consigo ter uma boa expectativa. À medida que a idade avança, eu vou precisando ter mais, para manter uma expectativa razoável, onde eu já tenho menos. Então, é assim, é uma luta, né? A gente vai ali. Então, assim, eu disse antes de 5 a 15, isso é considerado, vamos dizer, a expectativa. Claro, a gente, não adianta eu dizer assim, eu só vou coletar se tiver 5. Às vezes não tem 5, né? A paciente já está com uma reserva tão baixa e tem só 2. Enfim, eu vou discutir com a paciente o que esperar desse congelamento de só 2 ovos, né? Vale a pena, não vale a pena? O que esperar desses 2 ovos? Então, nada é assim, né? É 0 é 100. Tudo é discutido, explicado em relação à expectativa que a gente tem do processo e do resultado que a gente tem. Congelei 5, mas seria bom ter 15. Posso fazer mais uma, mais 2? Posso, claro. Sim, é muito importante isso. E você usou uma palavra que eu gosto muito, assim, que é modular a expectativa. Eu uso muito essa frase aqui porque eu também falo que idade não é sinônimo de infertilidade, né? Então, claro que é algo que você precisa ficar de olho, mas não significa que uma mulher de 40, por exemplo, não vai conseguir engravidar naturalmente. A gente tem muitos casos, né, que acontecem. Porém, acho que a grande cilada, a gente pode chamar, é você pegar as exceções como regras e achar que a história da outra pessoa vai se repetir na sua, né? Então, sempre quando eu trago até aqui, de segunda-feira tem um quadro que chama Histórias Inspiradoras, eu reforço muito isso. É para te inspirar, não é para você copiar. E não é para você achar que vai ser igual para você, porque não existe receita de bolo, né, doutora Simone? Exato. Mas é importante isso. A gente modular a expectativa. E sim, gente, se você tá aí com 38, 39, você acha que, acho que eu quero ser mãe, mas ainda não é o tempo, a gente está comparando com o que é pior, né? Não com o que é de bom. O ideal teria sido você congelar em 35, mas já passou, não vamos chorar o leite derramado, vamos ver o que tem hoje para fazer. Né? Eu digo para as pacientes que estão com 39, 40, né? Eu falo da expectativa, do que esperar do tratamento. Mas, assim, a realidade dos 40 é melhor do que a dos 42 e dos 44. Então, assim, se naquele momento a gestação é inviável, né? Por N motivo, bom, é o que temos naquele momento. Então, sempre vale a pena sabendo do que esperar com o resultado. Exatamente, é isso. E por isso que essa conversa, né, tão franca em relação ao que você espera também, porque às vezes você vai com uma expectativa altíssima, né, porque você pensa assim, eu já estou fazendo um investimento aqui, que é um investimento, né, que foge ali do habitual para algo do futuro, como se fosse 100% garantido. Gente, 100% garantido não existe nada nessa vida, né? Nada é 100% garantido, nada. Então, quando é muito, é 50% garantido, você já está ali no lucro, né? Sim. Mas, assim, a gente está falando de algo que, assim, essa conversa séria, sabe? Com o médico que vai te orientar, ela é muito importante. Porque talvez seja até um caso de, não vamos pegar o óvulo, vamos tentar já fazer um embrião, biopsiar. Tudo vai depender do caso, né? Existem casos assim também. Então, é importante ter isso em mente. E aí, eu queria que as meninas contassem, eu não lembro, não lembro se foi a Joana que eu vi que precisou passar por uma nova indução. Foi isso? Como que foi no seu caso? Conta pra gente, você tá com 36 anos, né? E não tem filhos. Conta um pouquinho. Eu não tenho filhos, tá? Eu completei a recém 37, né? E eu precisei, sim, passar por mais de uma indução. Justamente por isso, né? Porque a reserva não foi o suficiente. No caso que a doutora Simone comentou. A expectativa é o que é? O objetivo é um nascido, né? E a quantidade, de repente, mais para frente, pode ser que não daria certo. Então, pensando nisso, a doutora Simone conversou comigo e disse, Jô, vamos tentar mais uma vez, porque é importante a gente ter uma reserva, ter uma garantia, algum meio que, sim, que de repente possibilite lá na frente tu tem esse filho.
hoje tu tem essa dúvida, mas lá na frente tu vai querer muito, de repente, e pode ser que se a gente parar por aqui, não atinja esse objetivo, né? Exatamente. E isso que está falando é importante, porque vejam, gente, quando ela congelou, ela tinha 36 anos, e por isso que é tão importante você estar de olho nessa questão da reserva, porque às vezes também você fica assim, ah não, 35 é tranquilo ainda, 36 é tranquilo ainda. Gente, cada organismo é um organismo, né? Eu tenho visto cada vez mais mulheres com baixa reserva, com pouca idade. Eu trouxe aqui já 2 pessoas que com 33 anos estavam tendo quase uma falência ovariana e nem sabiam. Aline, Então, assim, é importante, né, ficar de olho. Se você espera mais 2 anos para pensar nisso, talvez já fosse tarde demais e não daria, né, não viria nada. eu me considero muito privilegiada, porque eu entrei para a clínica, eu tinha 25 anos, né? E eu tive acesso a essa informação muito cedo. Mas com 25 anos, eu não pensava, nem sonhava na possibilidade de ter filhos, né? E aí, com 30 anos, eu fiz um multimileriano, né? Fiz lá a reserva lá, ovariana, e vi que estava tudo certo, que dava ainda para esperar um pouquinho. Mas o tempo passa muito rápido, né? E a cabeça da gente vai mudando. Então, uma conversa com a Simone, uma consulta, né? Ela disse, ó, Jô, uma coisa é tu não querer, a outra coisa é tu não poder. Então, pode ser que isso lá na frente possa te trazer uma frustração. Então, quem sabe, estamos aqui dentro, tu trabalha com isso, tu é uma pessoa informada, não vamos deixar esse bonde passar e vamos fazer corretamente, né? Vamos cuidar de ti, já que tu cuida tanto das outras pacientes, vamos cuidar de ti também. Então, pensando nisso... É muito importante. Porque, assim, gente, a gente, primeiro que ninguém nunca acha que vai ter dificuldade para engravidar, né? Vamos começar desse ponto. Porque a vida inteira a gente passa prevenindo gravidez, não é verdade? A gente fica aí 10, 15 anos usando anticoncepcional. Tem até alguns memes que a gente faz aqui, tipo, se eu soubesse, né? 15 anos tomando anticoncepcional para agora eu não conseguir engravidar. Então, assim, a gente não acha que vai acontecer com a gente, porque tem essa falsa ideia de que toda mulher está apta a ser mãe, e não é verdade, né? A infertilidade atinge quase 10 milhões de pessoas no Brasil. Então, se você já pretende adiar, a gente já fica de olho no antimileriano, já vai pesquisando congelamento de óvulos, porque de verdade não é algo que a gente está querendo empurrar a qualquer custo. Não, a gente sabe que existem, né, as dificuldades, que é com uma parcela privilegiada, mas se você está aqui e está assistindo, você já tem informação. E a informação é o primeiro grande passo, né? Então, e o tempo passa. Exatamente isso, né, Joana? O tempo passa. Quando você vê, passou 2 anos, você não fez nada, você não se mexeu. E em 2 anos, gente, para a reserva ovariana, a gente está falando de uma queda, assim, muito, muito grande que pode acontecer, né? Fernanda, no seu caso, você já tem um filho, né? Conta pra gente como é que foi essa decisão. Só me digam se vocês estão me escutando melhor agora. Melhor. Eu coloquei Bem melhor. Tá. Pra mim continua com um pouco de eco, mas então é coisa minha. Bom, enfim, gurias, eu tava escutando vocês aqui, eu acho que vale a gente ressaltar algumas coisas que me pegaram mesmo sendo profissional da área, tá? Eu vi uma perguntinha ali embaixo, então 35 é a idade, 34 ainda tô bem? Não sei. Né? O antimileriano ele é um fator preditor, ele vai nos dar uma ideia, mas a certeza a gente vai tendo uma estimulação. E isso aconteceu comigo. Eu vinha controlando com o exame de antimileriano já fazia alguns anos e chegou numa fase que eu disse, bom, agora baixou, mas ainda considerado uma boa reserva ovariana a partir desse exame e a resposta inicial não foi a que a gente esperava. A gente cancelou o primeiro ciclo porque a resposta não foi tão boa. A Simone até brincou comigo um dia, tu tá usando certo essa medicação, guria? E eu brinquei assim, olha, eu já orientei tanto essas pacientes, eu tenho certeza que sim. Ou seja, não respondi da forma como a gente esperava. Então a gente sentou, conversou, mudou o ciclo e aí a gente conseguiu ter sucesso. Eu fiz 3 ciclos, o primeiro eu cancelei e os outros 2 eu tive coleta. Então isso é uma das coisas que é importante a gente ressaltar, né? A idade ajuda? Ajuda. É uma certeza? Não, ela não é. E uma outra coisa que mesmo eu estando numa clínica de reprodução assistida, estudando muito sobre isso e trabalhando com essas pacientes, é muito difícil a gente encontrar o tempo certo.
eu também considero hoje que eu deixei passar mais do que deveria. Talvez se eu tivesse feito há 2, 3 anos atrás, teria tido uma resposta melhor, ou não precisasse, não tivesse a necessidade de cancelar um ciclo, de fazer outros 2. Por quê? Porque o tempo voa, a gente tem outras prioridades e a gente não imagina que vai acontecer conosco exatamente como tu falaste. Conosco vai ser diferente. E eu oriento as minhas pacientes, hoje eu só atendo casos que recebem óvulos doados, e as pacientes me falam todos os dias: ah, mas se alguém tivesse me dito, eu teria feito. E eu penso, não sei se tu teria feito. Porque mesmo eu estando aqui dentro, não foi fácil chegar o dia de bater o martelo. É hoje, é agora. Depois desse último antimileriano que eu fiz e baixou a minha reserva, eu ainda enrolei quase mais 1 ano para fazer. E por quê? Porque o tempo voa, porque eu tenho outras prioridades, porque eu fiquei pensando como que eu vou encaixar esse ciclo na minha rotina. E eu acho que vale ressaltar para as mulheres que dá, a gente consegue encaixar, né? A clínica faz de tudo para que a gente tenha horários flexíveis. Tanto que o meu primeiro ciclo, Aline, caiu exatamente num dia que eu tinha que ir para São Paulo trabalhar. Eu tinha voo marcado e eu fiquei menstruada um dia antes à noite. Falei com a Simone disse, é amanhã bem cedinho. 7 horas eu tinha que fazer essa época, preparar uma carta para poder embarcar no avião, para poder pegar o voo. Então, eu também precisei encaixar na minha rotina. E isso é bacana salientar para as mulheres, que a gente faz de tudo para que a gente consiga encaixar essa rotina na vida delas. Perfeito. Sabe que você falou exatamente isso, sabe? Porque toda vez que eu falo para alguém que... Porque aqui eu tenho 2 perfis, então. Eu tenho aquela mulher que está desesperada para engravidar, e assim, já deixou o bonde passar, e agora que caiu a ficha, e agora que ela foi entender que existe um negócio chamado reserva ovariana, e meu Deus, né? Eu tinha uma chefe que me dizia que a ignorância é uma bênção, no sentido de que quando você não sabe, você não sofre. É. E é verdade. Enquanto você não está sabendo que ela existe, você está de boa, enquanto menstruo, posso engravidar, não é assim que a gente acha? É. Quando você entende que tem N fatores entre um ponto e outro, gente, assim, é realmente assim, sabe? Então tem essa pessoa que está desesperada, está fazendo de tudo, né? Enfim. E tenho essa que me segue porque ela deseja adiar. Ela tá aí com 35, 36. E ela tá, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu posso acreditar nessa ideia que a minha avó engravidou com 45, minha vizinha engravidou com 45, como se fosse a regra. E, gente, fundamental, nada é regra. Seu corpo é seu corpo. Acabou de me escrever aqui uma seguidora, Jassana, uma seguidora muito querida, e ela falou assim, Aline, eu fiz o meu antivaleriano, eu tô com 39 anos, e deu 2,60, se eu não me engano. Eu falei, nossa, seu antivaleriano tá bom, né? Pra sua idade, você não tem síndrome dos ovários policísticos, nada. Ela falou, não. Porém, eu já tive 3 gestações que resultaram em perdas. Então, aí você passa a entender também que a qualidade desse óvulo não é tão boa e vai poder gerar, né, esse bebê que vai resultar numa perda. Enfim, tem N fatores. Mas um ponto, Fernanda, do que você falou é que nós, né, culturalmente, nós não fazemos prevenção. A gente só corre para apagar incêndio. E quando a gente fala de congelar óvulos, a gente está falando de prevenção, né? A gente está falando de planejamento. E o brasileiro não previne e não planeja quase nada. Então, tem muito isso, sabe? Você fica pensando, ai, mas eu vou gastar esse dinheiro. Ah, quer saber? Se eu tiver dificuldade, depois eu FIV, aí eu gasto esse dinheiro numa FIV que vai fazer meu filho, como se a FIV fosse assim, a solução dos problemas. Exatamente. Né, doutora Simone? Não é. As pessoas chegam muito com essa visão Sim, aí, sim, com certeza. Essa queda que eu falei em relação, né, a expectativa de ter um nascido vivo é com a fertilização também, com os óvulos próprios, né? Então, assim, ó, achar que a fertilização vai resolver o problema, porque a medicina está tão avançada, o perfil social da mulher mudou muito, né? A mulher hoje tem inúmeros projetos. O que antes, o grande projeto de vida era casar, ter filhos, né? E isso se concretizava, em geral, ali com 20 e poucos anos, a mulher estava tendo seus filhos. Hoje isso é quase... não acontece, né? A mulher tem uma série de outros objetivos antes de montar sua família, né? E
por outro lado, também, a mulher está envelhecendo muito bem do ponto de vista de saúde, de aparência, né? E às vezes não se dá conta desse passar do tempo, porque a gente fica olhando lá para trás, né? Uma mulher de 40 anos, de 50 anos, tinha uma outra aparência, né? E hoje, não, a mulher está super bem, super jovem, super bonita, né? Super ativa nessa idade. Então, eu já tive um paciente que sentou na minha frente, assim, com 47 anos, e me disse assim, olha, eu não vi o tempo passar, eu me olho no espelho e eu não me enxergo com essa idade. Né? Então, assim, a vida está muito rápido, né? A gente tem muita coisa para fazer, está estudando, está começando a profissão, está investindo na profissão, está... enfim, né, mais seletivo na escolha do parceiro, tá montando, adquirindo seus bens, e o tempo está passando. E a gente não se dá conta porque a gente está super bem, né? Só que o ovário não acompanhou essa evolução da mulher. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo da avó, da bisavó. Então, assim, a mulher está muito bem, mas o ovário não. Então, isso tem que entrar na realidade, na consciência, né, das mulheres, que elas têm, como vocês falaram já, que, ok, isso é ótimo, todo esse avanço, né, da mulher, mas se ela quer ter filhos, ela tem que encaixar isso de fato nos seus projetos e se precaver dessa dificuldade que ela possa ter um pouquinho mais adiante. A verdade é que por mais que a gente esteja envelhecendo bem, né, nossa pele bonita, e realmente, gente, com 40 anos, você tá no auge da idade, né? Porque você já tá madura na sua tomada de decisões, você já sabe o que você quer da vida, né? Você já tem uma estabilidade financeira maior do que quando você tinha 25, né? Só que olha que loucura, né? Com 25 seria o período ideal aí, né, para você engravidar. Você tá ali no topo da sua vida fértil. Só que, gente, quem hoje em dia que consegue conciliar isso, né? Então, é uma verdadeira saia justa, né? O nosso relógio aqui interno da fertilidade não combina com o nosso comportamento. E, infelizmente, ninguém avisou ele que ele tem que evoluir junto com a gente. Ele tem que evoluir também. Ele continua igualzinho, né? Ele tá aí trabalhando igualzinho. Então, cuidado com isso também, que isso é uma grande pegadinha. Então, coisas importantes. Primeiro, não, a medicina está evoluída. Não, se eu tiver problema, vai resolver. Gente, quantas pessoas que estão aí fazendo 3, 4 FIVs, não conseguiram nada ainda, estão se preparando para uma doação de óvulos. Ninguém quer óvulo doado. Ninguém fala, que legal um óvulo doado. Não, é um luto que se vive, né? Então, o que a gente está falando aqui hoje, de verdade, eu espero que te faça refletir, que te faça procurar por essa ajuda também, porque às vezes também a gente tem medo de procurar especialista. Eu sempre falo isso, tem vários vídeos aqui. As pessoas acham que procurar um especialista, doutora Simone, pisar numa clínica de reprodução é assim, entrei, agora minha vida acabou, vou deixar aqui meu carro, minha casa, minha vida, meu salário, meu tudo. Calma, né? Você nem sabe se seu tratamento vai ser de alta ou baixa complexidade, se esse congelamento vai caber no seu orçamento ou não, né? Aliás, vale dizer que vocês estão, né, na Nilo Franks, em todas as unidades, com um valor mais acessível até dezembro, é isso, doutora Simone? Então, isso. Quem estiver ouvindo aqui, procurem, gente, se informem, sabe? Isso é muito importante. É até dezembro? Foi prorrogado, doutora Simone? Até dezembro. Uhum. Esse tratamento, a gente sabe, né? As pacientes estão numa fase... as mais jovens, né, numa fase que estão começando a sua vida, tudo mais. Então, a gente tem essa ideia de tentar montar protocolos de medicação mais acessíveis, facilitar a questão do custo do tratamento, que é justamente para oportunizar, né, para dar a chance do maior número de pessoas conseguir fazer esse tratamento. Com certeza. Eu acho que é importante, meninas, ter ouvidos desculpa. É importante ter ouvidos para isso. Eu percebo muito em muitas aulas que eu dou, ou pessoas que eu converso, elas não querem ainda ouvir porque elas pensam que não querem ter filhos. Eu já ouvi diversas vezes.
Não, mas eu acho que a maternidade não é para mim. E é aquilo que a Joana comentou no início. Com 25, talvez a gente pense isso. Com 30, talvez o príncipe encantado não tenha chegado ainda. Mas aí com 32, 33, 35, a vida já está mais estabilizada. Então eu acho que, Aline, é muito bacana esse teu bate-papo aí conosco para levar informação. Acho que falta isso, informação, informação, informação. Falar que é possível fazer. E essa campanha a gente veio justamente para tentar ajudar e flexibilizar e diminuir custos para que seja acessível para mulheres jovens que ainda, como tu comentaste, não estão bem estabilizadas financeiramente em função de início de carreira, mas para oportunizar a realização desse sonho e fazer com que elas reflitam a respeito da maternidade no futuro. Uhum. Afinal, a gente nunca sabe. Desculpa. Afinal, a gente nunca sabe quando é que vai ser a virada de chave, né? A gente não sabe. Não, e as histórias de vocês mostram muito isso, né? Porque se a gente for pegar, gente, cuidado com a idade, assim, de verdade, não superestimem, sabe? Nem pro bem, nem pro mal. Saiba que, opa, preciso ter uma luzinha aqui alerta, deixa eu já ficar de olho nisso. Deixa eu ligar, deixa eu ver como que funciona, né? Porque é muito isso. A gente sempre olha e fala, nossa, eu lembro, quando eu fui comprar meu apartamento, eu falava, cara, imagina, vou comprar um apartamento, sair de lá de papel assinado, porque quando foi é tudo. Eu falei, nossa, sabe, acho que nessa condição tá, olha que cabe aqui na parcela, olha. Então, às vezes a gente já se limita, já se coloca num lugar de escassez sem nem procurar, né? Não façam isso de verdade. Né? Hoje em dia está muito mais fácil o acesso. Eu acredito que isso só vai melhorar, porque é isso, tudo que tem muita procura vai ficando mais acessível também. Então, não se limitem, né? A gente sabe, ninguém está tendo dinheiro aí para dar e vender. A gente está, né, passando por uma condição difícil pós-pandemia, mas procurar saber é muito importante, tá? Então, eu queria deixar esse recado e dizer sobre o caso de vocês, né, meninas? Porque assim, poxa, acompanhava com o antimileriano, já tá assim, 2 degraus acima ali na informação, né? Seguindo ali todos os anos, vendo, opa, peraí, baixou, deixa eu ver, deixa eu ficar de olho. Só que o jogo só começa quando a gente desce pro plane, né? Então, é só quando realmente você vai mexer ali que você vê o que vai vir. Então, assim, é o benefício da dúvida mesmo, sabe? Porque, gente, planejamento é fundamental, a gente precisa falar sobre isso urgente. Tem uma perguntinha aqui que eu tô achando bem importante. As meninas estão compartilhando aqui as histórias também nos comentários, mas chegou uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Olá, meninas. Os óvulos precisam ter um tamanho mínimo para fazer essa retirada? É da Juliana. Doutora Simone, explica um pouquinho, né? Qual que é esse tamanho aí desse óvulo para conseguir tirar? Então, o óvulo, ele é microscópico, né? A gente não enxerga ele a olho nu, nem muito menos na ecografia. Então, o que a gente usa como parâmetro do acompanhamento, do crescimento, do amadurecimento do óvulo é o crescimento do folículo, que é a casinha do óvulo ali no ovário. Então, o folículo é o que eu enxergo, dentro do folículo está o óvulo, que é invisível ao olho nu, e o folículo, sim, vai crescendo, né? À medida que a estimulação vai acontecendo. A gente parte naquela ecografia basal, lá no início da menstruação que eu falei, de folículos, em geral, menores ou igual a 6 milímetros de diâmetro médio. E eu vou dizer que o óvulo está maduro quando o folículo chega a um tamanho em torno de 18 milímetros de diâmetro médio. Então, é esse acompanhamento, esse crescimento do folículo que vai me dizer, né, vai me confirmar que o óvulo está maduro, então está pronto para ser coletado. Não precisam estar todos os folículos em torno de 18 milímetros. Não fica todo mundo igualzinho. Mas a gente tendo uns 3, 4 né, do grupo, assim, liderando, vamos dizer, chegando nessa medida, e os outros acima de 10, a gente tem uma boa chance do grupo estar maduro. Tá, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, tá? É da Moni. O que pode ser feito para melhorar essa resposta? Eu sei que ainda não tem um consenso, né, doutora? Mas a gente sabe também o impacto do estilo de vida e que o óvulo tem aí esses últimos 3 meses ali antes dele amadurecer, que está nesse processo de meiose, né? Terminando ali a divisão celular. Melhorar a qualidade de vida, né? Para se preparar. Vale a pena aí mudar hábitos também para quem vai passar por esse processo? Sim.
Então, tem duas coisas, né? Uma é a ideia de aumentar a resposta do ovário ou tentar recrutar mais para ter um número maior. Isso existe, tem algumas medicações que a gente pode usar previamente à estimulação com o intuito de tentar aumentar, né, o recrutamento, que a gente consiga ter um grupo de óvulos disponível maior. E o outro a outra questão é aumentar a qualidade do óvulo. É isso que tu disseste, né, Aline? Então, assim, esses fatores internos do óvulo que vão ajudar ele a formar um óvulo geneticamente saudável são muito impactados pelos hábitos de vida. Alimentação, atividade física, controle de estresse, obviamente evitar tabagismo, excesso de bebida alcoólica, dormir melhor. Então, todas essas questões de hábitos de vida podem impactar positivamente ou negativamente na qualidade do óvulo. Então, isso é um investimento que vale a pena fazer, né, com o intuito de ter óvulos melhores. Sim, muito importante isso. Nossa, bem legal esse esclarecimento. Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma pergunta que não é exatamente sobre o óvulo, mas eu vou colocar porque talvez possa beneficiar, tá? A Nelly está perguntando se quem faz FIV entra na menopausa mais cedo. Isso é importante. As pacientes às vezes dizem assim, mas não vai gastar todos os meus óvulos, não vai coletar todos. É muito comum essa dúvida, porque assim, lembra que eu falei, a cada ciclo, naturalmente, a gente recruta um grupo de óvulos. Sempre. Deste grupo recrutado, em geral, fisiologicamente, amadurece um e o resto do grupo a gente perde igual. Então, a cada ciclo, fazendo ou não fertilização, a gente vai perder um grupo de óvulos, não é aquele único que foi ovulado. O que a gente faz na fertilização é esse grupo recrutado, a gente vai amadurecer o grupo. E esse grupo vai ser coletado. Mas isso não muda, não acelera, não piora a reserva, não acelera a menopausa. Então, não, definitivamente não. Perfeito. Ou seja, todo mundo que ir embora ali, sem nem passar por ninguém, tudo recrutado. Fecha a porteira ali, ó, e não passa. Daqui não passa, daqui vocês não passam, vocês vão ter que amadurecer. Isso aí. A gente não abre mão de vocês. Isso aí. É mais ou menos isso, né? Tá. Bom, muito bom. Deixa eu ver, aqui tem uma pergunta grande. Ovulo e menstruo naturalmente, porque tenho boa resposta naturalmente e com hormônios sintéticos, apesar de serem... porque tenho boa resposta naturalmente com hormônios sintéticos, apesar de serem semelhantes aos naturais, não. Por que isso acontece? Na verdade, tem a ver com isso que ela falou. Você tem boa resposta para ovular um óvulo, né? Mas aí a gente está querendo amadurecer um monte de óvulos, né, doutora Simone? Tem a ver com isso. Às vezes acontece, né, da gente, num controle de um ciclo natural, ver lá um grupinho de folículos e quando a gente entra com a estimulação, não ter uma resposta dentro daquilo que a gente esperaria. É isso, né? A ecografia basal tem aquele grupo recrutado e aquilo é um parâmetro inicial, mas se aquele óvulo que eu tô vendo lá na ecografia basal, se ele vai responder ao estímulo hormonal, a gente só vai saber no trans, né? Tem, assim, eu não sei exatamente o que tem algumas medicações via oral, né, que elas agem indiretamente no ovário. E para algumas pacientes, essas via oral, esses indutores da ovulação via oral, por agir em sistema nervoso central, às vezes não funciona tão bem se a reserva já é muito baixa. Então, tem algumas coisas individuais, né, de variação. Aí, tá vendo? É importante. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho importante até para a gente falar disso. É uma pergunta da Aline. E descongelar para fertilizar perde qualidade? Vamos falar então um pouquinho desse descongelamento, só para a gente fechar aqui, para não ficar nenhuma dúvida, porque isso também é uma dúvida comum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Simone, sobre como é hoje o processo, né, de vitrificação. O que significa isso, né? Por que ele é tão eficiente e o que acontece nesse descongelamento? Exato. Então, esse processo todo, ele se viabilizou, né, o congelamento de óvulos, a partir da introdução da vitrificação de óvulos, que é o congelamento
ultra rápido, né? Então, o óvulo é congelado de uma forma rápida e isso ele não perde a sua qualidade. Ele para todo o seu metabolismo de uma forma rápida. A técnica antiga, que era o congelamento lento, o óvulo corria muito mais risco, né? Ele absorvia mais líquido e ele explodia. Então, a gente tinha muito mais perda de óvulos na técnica de congelamento antigo do que a gente tem hoje. Então, com a técnica da vitrificação, a expectativa que a gente tem de resgate desses óvulos é muito boa, né? Então, eu vou congelar 10, vão sobreviver os 10. Com essa técnica, a gente tem uma ótima expectativa de ter um resgate 80%, 90% dessa amostra. Mas depende do óvulo, da qualidade dele, da técnica, enfim. E por isso que a gente quer ter aquele N maior, porque a gente sabe que a gente vai ter perdas no caminho, né? Eu congelei 10 óvulos, eu vou ter 10 embriões? Provavelmente não, né? É um funil. O que eu vou descongelar e vai sobreviver, desses que sobrevivem, os que vão fertilizar, e dos que vão fertilizar, aqueles que vão chegar a blastocisto. E isso é um funil, né? Então, tem que estar preparado para essas perdas, mas com essa técnica que se usa atualmente, ela tem uma ótima expectativa em termos de resgate quando a gente for precisar usar esses óvulos. Perfeito. Gente, tem algumas perguntinhas chegando, mas elas são muito individuais, e aí eu recomendo ou você mandar um direct lá pro Nilo, tá? Porque é muito pessoal, sabe? Saber se, então se eu induzir de novo e mudar a medicação vai dar certo, então poderia ter captado o óvulo com menos milímetros, não sei, gente, é tudo que a gente está falando, né? Por isso que é importante olhar de perto, tá? Então essas perguntas, assim, muito pontuais, eu vou pular aqui, porque a ideia é realmente a gente conseguir trazer essa reflexão do, opa, peraí, será que eu quero adiar mais? Será que eu ainda quero ser mãe, né? O que eu posso fazer hoje, tá? Então, é entender que o que a gente está tentando fazer aqui é fazer com que você enxergue a oportunidade que você tem hoje e não precisa chorar amanhã porque você não aproveitou a oportunidade do hoje, sabe? É bem isso, assim, porque, infelizmente, você pegar uma mulher que já passou por isso, tá indo para uma ovo doação, né, uma ovo recepção, certamente você perguntar para ela o que você teria feito diferente. Eu teria congelado ovos. Mas aí quando você pega uma que tá com 33, 34, 35, você fala, você não quer pensar em congelar ovos? Não, tranquilo. Então, é pra gente realmente colocar essa sementinha aí para você olhar para isso com mais carinho, para você realmente ir procurar ajuda, para você não parar antes mesmo de tentar entender como que funciona, se cabe no teu orçamento, né? Se tá aí no teu planejamento. Essa é a ideia dessa live, tá? Então, Aline, acho importante, vou puxar uma lenhazinha para o meu assado aqui, mas a gente também fala, quando fala em congelamento, a gente reflete muito sobre as mulheres solteiras, né? Ou que não acharam, até brinquei o príncipe encantado. Mas isso vale para mulheres casadas, que é o meu caso. Eu ouvi de diversas amigas minhas, mas por que tu não engravida logo? Mas para que fazer isso agora? Engravida, tu já é casada mesmo, tu já tem um filho. Então, é uma oportunidade para nós, mulheres casadas, que não podemos ter, porque a profissão do marido não compete no momento, a tua, tu estás em outro momento de vida, pensar em planejar os próximos filhos no futuro. E eu falava muito assim, talvez eu queira ter 3 filhos. E se eu olhar a minha idade cronológica, por mais que eu faça o que as minhas amigas falem, engravide naturalmente agora, o terceiro não vai dar tempo. Então, é uma forma de tu planejar. Olha, eu gostaria de ter uma família grande. E para isso, eu não tenho mais tempo hábil. Então, eu vou planejar o meu futuro. Então, é mais uma vez, planejamento de vida. Exatamente. Isso, nossa, muito importante. Aliás, estou me vendo em você, porque eu sempre quis ter 2, né? E eu tenho uma só, a Elo. E, gente, eu pisquei, ela tá com 5 anos, sabe? E eu tô aí com 33, né? E pensando, poxa, no próximo ano não vai dar ainda. Então já é algo que realmente, neste momento, eu tô pensando muito seriamente em ir procurar. Da mesma forma que eu tô aqui orientando, porque é isso, eu sei que no meu próximo ano provavelmente não vai ser, aí eu já vou estar com quase 35. Será que vai ser o momento, né? Porque a gente sempre pensa isso. Quando será o momento? E
E mesmo casado a gente pensa isso, né? Eu penso diversas vezes. Ah, talvez esse ano. Não, mas esse ano eu arrumei tal coisa para fazer. Então vai ser o ano que vem. E o tempo passou para mim também, mesmo casada. E quando eu pisquei, o meu filho já tem 8 anos. Eu não sei se a Moni quer saber a Joana ou a Fernanda. Ela disse a enfermeira Débora. A Fernanda, que sou eu, tenho 37. E a Joana acabou de fazer 37 também, Moni. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram de vários desafios aqui, né? Mas se tivesse que pontuar, assim, qual foi o maior desafio para vocês nessa jornada? Primeiro a Fernanda, depois a Joana. Olha, Aline, foi encaixar na minha rotina. Como eu atendo São Paulo e Porto Alegre, eu fiquei pensando como que eu vou fazer as ecografias, como que eu vou embarcar num avião com medicamento, e se cair no horário do meu embarque, eu vou fazer dentro do avião a medicação. E então, assim, eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que esperar mais um pouco, eu ainda estudo. Este encaixe na rotina foi o que me fez postergar fazer o congelamento. E para minha surpresa, depois que eu encarei essa realidade, eu vi que é possível. Dá trabalho? Dá. A gente precisa se readequar, mas é possível a gente fazer. Não, e a sensação de alívio que deve dar, né, Fernanda? Aline, é uma sensação de honestidade contigo mesma. Eu falava tanto para as minhas pacientes sobre isso, essas da ovo doação, que são as que eu atendo, e eu pensava, eu não estou sendo honesta comigo. Eu falo isso para elas, mas eu não estou fazendo. O dia que a gente finalizou o segundo ciclo e eu e a Simone chegamos ao consenso, não, tá ok, esse número tá ok. Por Deus que eu vim para casa me sentindo mais magra. Eu disse, nossa, tô aliviada, deixei um peso na clínica. E eu acordei no outro dia, depois que eu finalizei, me sentindo uma super mulher. Olha só. Eu acordei tão aliviada, me sentindo tão tranquila, pensando assim, meu Deus, como eu fiz uma coisa boa para a Joana do futuro. Foi uma coisa tão boa que eu fiz. E eu acho que eu não tive dificuldades durante o tratamento, grandes dificuldades. Eu acho que a decisão mais difícil foi a tomada de decisão de fazer. Foi começar. Né? Começar. Mas depois simplesmente foi. Mas, assim, a sensação de liberdade, de tranquilidade é indescritível. E é um gesto, gente, de auto-amor, né? De autocuidado. Porque é isso. Poxa, quantas vezes, né, a gente investe em tratamentos para o corpo, né? Em coisas dermatológicas. Né? E, claro, você está se cuidando, ótimo que você pode fazer. Mas é isso, é esse auto-amor pensando, poxa... eu acho que é mais assim, eu sempre falo aqui, gente, façam tudo que tiver ao alcance para você olhar para trás e falar, tô com a consciência em paz, fiz tudo o que eu podia, né? Agora o destino aí tá com Deus, enfim, claro, nada é 100% garantido, mas você ter essa consciência de, olha, porque uma coisa é você não saber, gente, aí que entra, né? Ignorância é uma benção, aquela frase que eu falei. E, né, nesse contexto, sim. Mas outra coisa é você sabendo disso, né? Você deixar passar e depois você ter que lamentar isso que se foi, eu acho que é realmente tirar esse peso das costas, né? E cuidar de você enquanto mulher, né? De cuidar. Claro que a gente faz isso, é quase como um seguro, né? A gente não quer nunca precisar, porque é óbvio, né, Fernanda? Quando você for querer engravidar de novo, primeiro você vai tentar seu marido engravidar naturalmente, óbvio. Né? É um negócio que você faz já pensando, tomara que eu não precise usar. O BK está pronto. Possibilidade. Mas tu sabe, Aline, que eu tava pensando agora enquanto tu me perguntava sobre a dificuldade, né? E eu vou ser bem sincera contigo, eu te falei a dificuldade, mas foi a dificuldade que eu criei na minha cabeça. Isso é uma forma de auto-boicote. A gente fica arrumando motivos para postergar a realização de alguma coisa. E agora, conversando contigo, eu me dei conta de mais disso, mais esse insight eu tive a respeito. Talvez eu tenha me boicotado esse tempo todo, porque, será? Então eu tenho essa desculpa, eu trabalho muito, eu viajo muito, não vai dar. Gurias, dá. Não venham agora com esse papo pra mim, que eu vi que dá certo. Dá sim. Então, excelente, esse ponto é muito bom. A gente sempre acaba deixando aquilo que pega mais numa caixinha isolada, né? Depois eu penso nisso, né? E a gente fica com essa muletinha aí, né? Não, é porque minha vida é muito corrida. Não tenho tempo. Gente,
Meu, vamos parar de se auto-sabotar. Realmente, como você colocou aqui, muito bem colocado. Se você pode olhar para isso, já olha, né? Então, entre, né, assim, de verdade, entre em contato, procura saber, pesquisa, sabe? Vai atrás, porque às vezes o que na sua cabeça já é um não tão certo e pode entrar um talvez e pode ser uma possibilidade, sabe? Então, esse é o recado, assim, que eu queria deixar. Não sei se a gente esqueceu de falar alguma coisa, doutora Eu só Simone, que é alguma queria coisa que é acrescentar importante. bem rapidinho. É assim, a gente falou muito dessa mulher moderna, né, que está com N projetos, como as meninas, né, uma solteira, assim, sem ideia de se quer ou não quer, mas pensando no futuro, a outra que não pode ter nesse momento. Mas eu queria lembrar de um outro grupo, que são as pacientes que se deparam com diagnóstico de câncer, né, e vão precisar fazer algum tratamento, e que esse tratamento pode comprometer a reserva ovariana. Então, que elas também são um grupo que pode se beneficiar desse tratamento para prevenir essa perda, né, em função do tratamento, e curadas elas possam realizar o sonho da maternidade lá no futuro. Então, só lembrar desse grupo aí que também se beneficia com esse Não, perfeito. E doutora Simone, esses dias, acho que faz um mês mais ou menos, eu entrevistei uma mulher, 38 anos, que se chama Aline também, e ela é de Juiz de Fora, de Minas Gerais. E ela fez porque ela descobriu o câncer, e é um câncer super raro, assim, super complicado de mama. E na hora que a médica estava dando o diagnóstico para ela, ela falou assim: você está casada, né? Então, você tem filhos? Não. Você pensa em ter? Ela falou: não sei, eu ainda não parei para pensar nisso. Ela falou: então, é assim, junto com esse diagnóstico, eu te falo, procura uma clínica e congela os seus ovos. Ela falou: nossa, sério? Aí ela se deparou com essa possibilidade. E a entrevista dela foi tão emocionante, porque ela em nenhum momento ela reclamou, sabe? Ela falou assim: Aline, eu vou te falar um negócio. Essa doença veio para me ligar uma chave de algo que eu não tinha pensado e que hoje é uma possibilidade na minha vida. 14 dias depois, ela já estava entrando no ciclo, né, quando ela recebeu o diagnóstico. 14 dias depois, ela estava fazendo a coleta. Gente, 14 dias depois de descobrir um câncer. E ela falou assim, ela falou, nesse momento, quando você recebe essa notícia, a última coisa que você vai pensar é em ser mãe, porque vida e morte estão ali, né? Você já pensa, poxa, eu posso morrer a qualquer momento. Poxa, como que eu vou gerar uma vida? Então, ela falou, são coisas completamente opostas e que ali se deparam, se confrontando. E para mim foi uma grande oportunidade de olhar para isso. Então, a entrevista dela me marcou muito, eu lembro dessa frase. E realmente, gente, a gente pode enxergar o copo a metade vazio ou a metade cheia, né? Então, que a gente consiga enxergar isso como uma possibilidade, como uma oportunidade, né? Sem chorar o que já passou. Então, acho que essa é a mensagem que a gente deixa e que vale para todo mundo, assim, né? Isso aí. Bom, gente, adorei conversar com vocês. Eu também. Fernanda, Joana, Simone, um grande prazer. Agradeço a oportunidade. Nossa. Foi muito legal, passaria horas aqui falando, viu? Já tô aqui, já até me animei, já vou procurar saber também. Eu disse para as meninas, olha, eu adoro falar, se deixar, eu falo sozinha, alguém me puxa, né? Alguém me avisa. Ai, mas é um assunto importante e... Bom, estou muito feliz, tá? De a gente ter tido esse bate-papo, essa oportunidade. Espero realmente que você pense nisso com carinho, como uma forma de auto-amor, de autocuidado, com a sua eu do futuro aí, né? Para você não ter que se arrepender de algo que você sabia que dava para ser feito, tá? Então, de verdade, essa é a mensagem que eu deixo. Uma excelente semana aí para vocês, Obrigada. tudo de bom. Vou continuar acompanhando aí as histórias e tudo mais. E é isso, gente. Quem Muito se interessou, obrigada, Aline. Contato com o Instagram da Nilo, né? Procura saber o que é esse plano que eles estão fazendo, dessa campanha que vai até dezembro, porque realmente pode te beneficiar. Doutora Simone, muito, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Obrigada Foi pela oportunidade de estar aqui ajudando, né, a esclarecer esse ponto que é super importante. Muito obrigada. Imagina. Obrigada pela gente. oportunidade. Então, Congelem. Tá salva. Congelem. Partiu congelar. Beijo, meninas. Beijo para todo mundo que ficou com a gente. Boa tchau, boa noite. Boa noite. Beijo a todos.